Olá pessoal, bom dia. Hoje Deus tem mais uma vez uma palavra para os nossos corações. A palavra se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5, que diz: Assim diz o Senhor, aplicai os vossos coração no Senhor. Eu quero deixar aqui duas frases para estarmos esmiuçando em nosso coração durante o dia, após você ouvir essa mensagem, muito embora eu não sei o horário, de repente você vai ouvir de madrugada, à tarde, eu não sei. Mas duas frases que dizem o seguinte: mantenha o seu foco nas prioridades e não se acomode por causa das dificuldades. Quando nós lemos o livro do profeta Ageu, nós vamos ver que Ageu, ele foi o primeiro profeta pós-exílio. E entre o livro do profeta Joel ao profeta Ageu, havia se passado 300 anos. Mas por que eu estou colocando o livro de Joel, se o contexto que está sendo falado é Ageu? Porque quando você vai no livro do profeta Joel, você vai ver que o profeta, 300 anos antes, estava exortando ao povo a respeito de um problema sério, que era o problema da idolatria e da indiferença. E você vai observar que essa indiferença causou um egoísmo no povo. E ele estava prevenindo que isso poderia despertar, sem dúvida, em Deus uma ira e também entristecer-se pelo comportamento do seu próprio povo. E isso, inevitavelmente, poderia vir um juízo sobre eles. Tanto que você vê lá, no livro do profeta Joel, ele fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choro, com lágrimas, com pranto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Bom, passando a época do profeta Ageu, passou muitos outros profetas que preveniam a respeito do comportamento da nação, mas foi inevitável. Nós lembramos que Deus, então, como eu já falei em outras pregações, usou a Babilônia, Nabucodonosor, para entrar em Jerusalém e levar a nação de Israel cativo para a Babilônia, que foi uma forma disciplinar. E passaram 70 anos na Babilônia, e ali eles entenderam que virar as costas para Deus, fazer descaso daquele que nos criou e que nos ama tanto, sem dúvida, poderá levar-nos a uma disciplina. Isso é muito comum. A Bíblia nos fala sobre isso em Hebreus, né? Assim como um pai que ama o seu filho, ele disciplina, assim Deus também, que nos ama, disciplina. Porque um pai que não disciplina o seu filho, você tem a certeza, o seu amor está em questão. Então Deus nos ama e Ele nos coloca em disciplina para que possamos aprender certas lições. Claro que a disciplina, antes de ela vir, vai haver muitos avisos, né, que Deus vai querer nos prevenir para que possamos nos voltar a Ele. Mas quando assim não encontrar jeito para isso, Deus vai nos chamar a atenção de alguma forma, e uma das formas é a forma disciplinar. Então vemos aqui que quando, através de uma ordem de Deus, usando Ciro para que a nação de Israel pudesse ser repatriada, eles voltaram para Jerusalém. Interessante que voltaram uma outra geração, porque quem foi preso, por exemplo, criança, quando voltou com 70 anos. Quem foi preso com 50 anos não voltou mais, morreu no cativeiro. Mas aqueles que voltaram, eles voltaram com um sentimento nos seus corações de acomodação. E nós observamos que é como se diz, por exemplo, uma pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai do coração. É como uma pessoa, por exemplo, ela está no pecado tantos anos, vivendo um mundo de erro, como por exemplo, vivendo nas drogas, numa vida promíscua, e essa pessoa aceita Jesus. O Senhor Jesus já perdoou essa pessoa, só que essa pessoa não consegue se perdoar e não consegue tirar do seu coração as práticas pecaminosas. Então ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dentro de si.
Então a nação de Israel havia sido tirado da escravidão, mas o sentimento de escravidão continuava dentro deles. E eles não faziam muita coisa. E nós observamos que passou mais de 100 anos e não havia uma mobilização para uma restauração estrutural da nação e nem tampouco uma restauração espiritual. De certo que você vai ver na história que houve início da reconstrução do templo, mas houve os opositores e isso causou que o templo ficou embargado durante 15 anos. Então nós vemos que no livro do profeta Ageu, sendo ele o profeta pós-exílico, Deus usou ele para que exortasse o povo. Assim diz o Senhor: não é tempo de vocês estarem em vossas casas estucadas, enquanto a minha casa está desolada. Subi o monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e nela serei glorificado, assim diz o Senhor. E nós observamos que houve essa palavra de ânimo, de despertamento para que o povo voltasse para Deus, porque estava acontecendo alguns problemas. O pecado já não era mais a idolatria, o pecado era uma outra situação que estava na vida deles. O problema era, podemos dizer assim, mais grave. Antes de dar continuidade, eu quero falar uma coisa importante, quero aqui abrir um parênteses. O templo, naquela época, ele simbolizava o relacionamento entre o povo de Deus com Deus. Ou seja, havia uma grande importância a respeito do templo. Hoje vivemos o Novo Testamento e na atualidade que nós vivemos, os nossos amigos contemporâneos, muitas, não digo generalizando, mas muitos, entre muitas questões, de falar assim, não, mas o templo é só um prédio. O importante somos nós que somos o templo do Espírito Santo. É claro, isso é muito sabido, que o Senhor colocaria a sua palavra dentro do nosso coração e não estaria mais escrita em tábuas, como aconteceu nas leis de Moisés e assim por diante, mas está dentro do nosso coração, escrita pelo Espírito de Deus. Isso nós sabemos. A Bíblia nos fala em Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 1 em diante, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus, bom e suave, que é o vosso culto racional. Ali não está falando assim, apresentai na igreja, no templo. Está apresentando, apresentai os vossos corpos, né? E diz assim, para que haja os vossos corpos em sacrifício a Deus, bom e suave, que é o vosso culto racional. Não significa que o culto tem que ser no templo. O culto pode ser numa casa, o culto pode ser ao ar livre. Então isso é muito sabido, como nós falamos assim, quando você sai de uma igreja, o Espírito Santo não fica no templo, ele vem com você. Só que eu não posso descaracterizar, mesmo sendo no Novo Testamento, de entender que o templo, o prédio, ele é um lugar consagrado e específico para a aglomeração do povo de Deus para cultuar a Deus. Quando a Bíblia fala assim, não abandonando a vossa congregação como é de costume de alguns. Isso não é base para dizer, não abandone a igreja. Ele está falando, não abandone a vossa congregação. A congregação ela pode ser feita numa casa, em grupos pequenos e assim por diante. Isso é sabido. Então eu não posso, na realidade, dar tanta ênfase em dizer, não, o templo do Espírito Santo somos nós, e o templo não é tão importante. Sim, eu não posso criar em mim uma religiosidade. Eu não posso criar em mim dizer que o templo é mais importante do que eu, do que as pessoas. Eu sempre costumo dizer, sempre pessoas serão mais importantes do que coisas. Então o templo ele é um prédio construído para reunir as pessoas. Só que eu não posso descaracterizar a importância daquilo de que é consagrado. É como, por exemplo, você jamais pegaria uma roupa sua, pessoal, e daria para uma pessoa amiga que de repente serve outros deuses, na feitiçaria. É um amigo teu, mas é um feiticeiro. Olha, amigo, empresta esse vestido aí, minha irmã, porque eu vou ter um sacrifício lá, um ritual, né, a um deus pagão. Eu vou fazer lá um ritual ao adversário, o inimigo. Ele vai até falar o nome. Eu quero que você empreste esse vestido, que eu estou sem um vestido novo para ir. Você faria isso? Aí você falaria assim, não, mas o meu vestido é consagrado. Ué, se não deve dar tanto valor a uma coisa, um objeto, por que você não vai se importar? Então é a mesma coisa. É como, por exemplo, eu consagrar utensílios sagrados. Eu vou consagrar um microfone para ser uso exclusivo para a igreja,
para o povo de Deus adorar o Senhor. Aí você pega aquilo ali para o pessoal ir para o mundo tocar músicas mundanas e profanas. Você faria isso? Ou você pegaria a sua Bíblia. Nós costumamos dizer, irmãos, a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus, mas fechado é um livro. Você pegaria esse livro e colocaria, por exemplo, em cima de uma ata do lixo? Não. Porque aquilo que é sagrado, eu devo dar importância. Então, fechando parênteses aqui. Eu não posso descaracterizar aquilo que é de suma importância. É claro que no Antigo Testamento, isso representava muito. Tanto que a nação de Israel voltava-se para o templo, em direção do templo, para a adoração diária 3 vezes por dia. Né? E quando Salomão ele edificou a casa de Deus, o que Deus se apresentou com fogo, né? A glória de Deus encheu a casa, o sacerdote não podia ficar de pé e deu ênfase ao valor a respeito daquilo que estava sendo feito. Muito bem. Nós vemos aqui, voltando a falar, que o problema já não era a questão da idolatria, mas era alguns problemas que eu vou falar aqui, que era justamente o comodismo espiritual, a mordidão e também a indiferença. E eu poderia parar só na indiferença, porque a indiferença é quando você não dá o valor devido a uma pessoa que está falando com você ou algo de suma importância. E o povo dizia, não é tempo de se edificar a casa do Senhor. Deus ficou tão irritado que ele fala no versículo 2, esse povo diz, ele não falou assim, o meu povo diz. Deus estava triste com aquele comportamento, este povo diz. Então, o primeiro problema que eu posso dizer era a desculpa. Não, eu tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho as minhas obrigações. Não é tempo de cuidar da casa do Senhor. E nós observamos que Deus se entristeceu, esqueceram do seu propósito e das suas prioridades. Segundo, a inversão de prioridade, ou seja, o povo preocupou-se mais em morar em casas confortáveis. E eles continuavam em total abandono àquilo que agradava a Deus. Ou seja, eles optaram em agir dessa maneira. Negligenciaram as suas responsabilidades e de atribuir o que era importante para Deus. O desprezo representa ingratidão ao nosso Deus. Não esqueça disso. Terceira coisa, houve um apelo. Deus falou 2 vezes, versículos 5 e 7. Pode ver lá de Ageu capítulo 1. Assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração. O que Deus está falando conosco hoje? Falou com aquele povo. Aplique o seu coração, ou seja, analise. Coloque a atenção aonde é que está o seu coração. Aonde você está inclinando a atenção das suas decisões. Porque o coração procede à saída da vida. Por isso que Salomão fala, de tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as decisões da vida. E Deus falou assim, aplicai o vosso coração. É por isso que lá, por exemplo, em Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração, em não se contaminar com as iguarias do rei. Então quando Deus falou assim, aplica o vosso coração, ou seja, Deus estava dando a chance para aquele povo fazer uma autoanálise, voltar-se para dentro de si, porque coração é a sede das emoções, do sentimento e da volição. É claro que a inteligência é o espírito, mas a volição está relacionada ao coração, a sede das emoções e das nossas decisões e vontade. Outro problema, houve ali uma crise econômica. Você vê que o Deus falava assim, que por causa dessa atitude, eles falavam, por causa disso, né, vocês bebe, come e se veste. Aquele que se veste, na realidade, é como se estivesse sem nada. O que trabalhava, recebia o salário, vinha como um saquetel furado. Né? Aquele que comia parece que não saciava. Havia algo que não era completo. Não havia prosperidade, não havia a mão de Deus naquilo que eles faziam. E o quadro deplorável do país, no beber, no vestir e no comer, que garantia a necessidade da base da dignidade de um homem. Tudo era escasso, era o resultado da ingratidão. Por isso o Senhor, Ele, na realidade, convida o povo a refletir, como eu falei, versículos 5 e 7. Aplicai o vosso coração. Qual era a solução? Deus falou assim, subi o monte, trazei madeira e edificai a minha casa, e nela serei glorificado. Hoje subir o monte
é você sobe na presença de Deus. Trazei madeira, né? Símbolo de oração. Edifica a minha casa. Constrói no seu coração prioridades em Deus, né? Edificar em minha casa. Ele fala, e eu serei glorificado. Quem sabe você está com problema de prioridades. Quem sabe você está vivendo justamente essas duas palavras que eu falei no começo. Ou seja, mantenha as suas prioridades e não acomode por causa das dificuldades. Você está enfrentando dificuldades e se acomodou. E você está em crise de prioridade. Você tem abandonado a casa de Deus, o ir para o templo. Não deixe ninguém fazer você gritar que nada, você não precisa ir na igreja para ser crente. Isso é um erro. Você deve sim ir, não por causa do templo, mas ir ao templo representa a minha atitude de voltar-se para Deus e considerar aquilo que é importante. E o que é importante? O templo? Não, mas a minha ida ao templo, porque eu estou indo num propósito de adorar a Deus e estar comungando comunhão, porque não existe comunhão com Deus se não tiver comunhão com a igreja. A Santa Ceia, por exemplo, é um exemplo disso. Tem que haver comunhão. Então, qual era a solução para isso? Edificar a casa de Deus. A solução é você edificar a sua casa, que é você. Mas, com isso, em consequência, ir para a casa de Deus e estar juntamente com os demais que estão ali adorando o Senhor. O Senhor se agradará. E o versículo 8 fala assim, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Que significa, eu vou me agradar, eu vou ser glorificado, eu vou ser adorado. A minha adoração está aí, em considerar aquilo que eu considero, em se interessar por aquilo que é o meu interesse, em voltar-se para aquilo que eu me alegro. Então eu vou ser glorificado. Amado, não entre em crise de prioridade. E Deus está falando nesta manhã, aplicai o vosso coração no Senhor. Se estão confundindo a sua mente a respeito disso, eu esclareci muito bem claro que o templo é você, e você pode adorar no trem, no avião, no carro, na rua, na feira, no seu trabalho, em cima de uma bicicleta, na montanha, em qualquer lugar. Jesus falou para a mulher samaritana, a hora vem, a hora essa, que Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, mas eu não posso descaracterizar o que é importante. A minha ida ao templo é sair da minha zona de conforto, ir para a casa de Deus, se encontrar com meus irmãos e ali junto adorarmos ao Senhor. Não valorizar mais como aqueles discípulos. Senhor, Mateus 24, olha a estrutura do templo. Acatelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, amados, está muito bem explicado. Eu não posso descaracterizar aquilo que é importante. Volte para a casa de Deus, procure um pastor que professe verdadeiramente o nome de Jesus, reconcilie com o Senhor, faça uma nova aliança, e você vai ver que não vai acontecer o que aconteceu com Israel. Buscai o muito, recolhei pouco, plantai-vos e não colhei, vesti-vos e não aquecei-vos, e o que recebe salário recebe no saquetel furado. A mão de Deus estava ali. O céu estava cerrado, era de bronze, e a terra parece que era de ferro. Mas quando voltamos para Deus, então o céu se abre, a bênção vem, porque Deus quer que nós o consideremos e aplique o nosso coração a Ele. Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua palavra e nós esclarecemos detalhes profundos para que esses que estão nos ouvindo, entender o valor daquilo que é prioridade. Abençoa as suas vidas, fortalece-os na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Entre no nosso site, PRJ Motivações no YouTube, ou também no Facebook. Você entra lá, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Curta, dê a sua opinião, mas muito mais que isso, compartilhe, porque outros amigos e colegas precisam também de ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e um bom dia.